Desde pequeno que eu escuto as pessoas falarem que investir em imóveis e receber aluguéis é um ótimo negócio. Com certeza você também já escutou muito sobre isso. O setor imobiliário, sem dúvida, é um dos investimentos preferidos pelos brasileiros. O grande problema é que comprar imóveis geralmente é um processo caro, burocrático e trabalhoso. Por esse motivo, nesse vídeo eu vou falar como é possível comprar imóveis de uma forma simples e barata através dos fundos imobiliários. Portanto, se esse assunto te interessa, assista esse vídeo até o final, já deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e vem comigo! Para facilitar o entendimento, eu vou explicar através de uma situação hipotética o que são os fundos de investimentos imobiliários, mais conhecidos como FIIs. Então, imagina que você esteja interessado em investir em um imóvel para obter renda passiva com os aluguéis. Eu acredito que você seguirá alguns passos e o primeiro deles é analisar quanto você tem disponível para investir nesse imóvel. Em seguida, você definiria qual o tipo do imóvel. Se é um imóvel residencial, se é um imóvel comercial, uma sala, uma loja, uma casa, um apartamento, enfim. Agora que você já tem o valor definido e o tipo do imóvel definido, o próximo passo seria pesquisar e encontrar esse imóvel. Então você faz pesquisas pela internet, vários sites, encontra alguns corretores, entre em contato com eles, agenda algumas visitas, realiza essas visitas, até que finalmente você encontra um imóvel de acordo com o que você está procurando. Uma bela sala comercial avaliada em R$200 mil, localizada em um bom prédio no centro da cidade. E por você avaliar e julgar ser um bom investimento, você acaba fechando o negócio. E agora vem a parte burocrática. Você precisa realizar o pagamento, seja com capital próprio ou financiamento imobiliário. Você também precisa ir ao cartório e pagar algumas taxas, alguns impostos, para poder transferir a titularidade para o seu nome e obter a escritura do imóvel. Pronto, agora está tudo certo com o imóvel comprado, regularizado. Agora chegou o momento mais esperado, que é começar a obter os rendimentos, receber os aluguéis desse investimento. Mas espera aí, o imóvel ainda está vazio, você ainda precisa encontrar um inquilino para poder firmar o seu primeiro contrato. Nesse momento você tira várias fotos, divulga em todas as mídias sociais e aguarda ansiosamente para que um bom inquilino te procure a fim de vocês firmarem o primeiro contrato de aluguel. Olha, sinceramente, tudo isso é muito trabalhoso. Mas por que será que eu te contei tudo isso? Simplesmente para que você perceba que comprar um imóvel é um processo trabalhoso, caro, burocrático e que leva bastante tempo. Além disso, você está comprando apenas um imóvel, e isso aumenta o risco da inadimplência caso o seu inquilino deixe de pagar o aluguel, e também da vacância caso esse imóvel fique desocupado por um tempo. Agora, imagine uma outra situação onde você, ao invés de comprar esse imóvel de R$200 mil, você se una a mais 100 pessoas iguais a você que também estejam dispostas a investir o mesmo valor de R$200 mil. No total, vocês teriam um capital de R$20 milhões e formariam um fundo de investimento. Olha só que interessante. Com todo esse capital, vocês teriam acesso a melhores oportunidades e poderiam comprar várias salas, apartamentos, casas. Vocês poderiam diversificar os padrões de investimento dos imóveis, atendendo a várias classes sociais, e também diversificar a localização dos imóveis, diluindo o risco com a vacância e a inadimplência. Parece ser bem mais interessante, você não acha? E é exatamente assim que funcionam os fundos imobiliários. São fundos de investimentos que reúnem vários investidores com o propósito de reunir recursos financeiros para investir em diversos tipos de ativos imobiliários. E eles também buscam ter acesso a melhores oportunidades de investimento, o que normalmente eles não teriam se fossem investir sozinhos. Existem vários tipos de fundos de investimento imobiliários, mas basicamente eles se concentram em 4 tipos. Fundos de tijolos, que investem em imóveis físicos. Fundos de desenvolvimento, que investem em construção e venda de imóveis. Fundos de papel, que investem em títulos de renda fixa, como o LCI e o CRI. E fundos, que investem em outros fundos imobiliários. Bom,
Agora que você já conhece o que é um fundo de investimento imobiliário, chegou a hora de você conhecer as suas 5 principais características. A primeira delas é que os fundos simplificam os investimentos em imóveis e não tem toda aquela burocracia que você tem quando você vai comprar um imóvel. Todo fundo de investimento ele tem um gestor que é um profissional qualificado para poder cuidar de toda a parte administrativa do fundo. Ou seja, quando você investe o seu dinheiro em um fundo de investimento imobiliário, você não precisa se preocupar com nada, porque por trás do fundo tem um gestor que está cuidando de toda a parte burocrática para você. Claro que esse trabalho não é gratuito. O gestor cobra para realizar esse trabalho e o valor é determinado pela taxa de administração do fundo, que gira em torno ali de 0,3% a 2% ao ano, dependendo do fundo. Mesmo assim, é um valor muito menor do que se você fosse contratar uma imobiliária para cuidar do seu imóvel. A segunda vantagem é que você não precisa ter muito dinheiro para investir nos fundos imobiliários. No fundo, todo o seu patrimônio, todos os seus imóveis, eles são diluídos em pequenas frações chamadas de cotas. E você só precisa comprar apenas uma única cota para se tornar dono de uma fração de todos os imóveis que compõem esse fundo. Então olha só que privilégio, com menos de R$100 você consegue comprar cotas de um fundo e se tornar dono de frações de shopping centers, prédios comerciais, galpões, hotéis e por aí vai. Claro que esse foi apenas um exemplo, existem fundos de investimento que têm cotas com valores acima de R$100. A terceira vantagem é a facilidade no investimento. As cotas dos fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores. Por esse motivo, você precisará de uma corretora. Para comprar é muito simples, basta acessar o home broker da sua corretora, escolher o fundo que você quer investir e mandar a ordem de compra. Pronto, simples, rápido e prático, sem burocracia. A quarta vantagem é a liquidez. Vamos supor que você tem um imóvel alugado. E se eu te perguntar quanto tempo você precisa para você vender esse imóvel, o que você me responderia? 1 mês? 2? 3? Realmente é difícil prever, porque esse processo é burocrático e é demorado. Agora, se você tiver investido em fundos imobiliários e você resolver vender esses ativos, basta você acessar o home broker da sua corretora, emitir uma ordem de venda e pronto, simples assim. A partir do momento que alguém comprar as suas cotas, em apenas 2 dias, o dinheiro já está disponível na sua conta. E a quinta e última vantagem é que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Se você tem um imóvel e recebe aluguel, você precisa declarar o recebimento desse valor. Caso o total da sua renda, incluindo o valor do aluguel, supere a faixa de isenção definido lá pela Receita Federal, você também precisará pagar imposto de renda sobre os valores dos aluguéis. Já para os fundos imobiliários, os dividendos, que são os aluguéis que você irá receber, eles são isentos de imposto de renda. Você apenas precisará declarar esses recebimentos, mas não pagará imposto por eles. O único cenário que você pagará imposto é no caso de você vender as suas cotas do fundo e obter lucro com elas. Ou seja, você comprou uma cota de um determinado fundo por R$100 e tempos depois você vendeu por R$150. Então esse lucro de R$50 você pagará 20% de imposto de renda. Caso a venda da sua cota não gere lucro, ou seja, você está vendendo a sua cota por um valor menor do que aquela que você comprou, você não precisará pagar imposto de renda. Mas essa regra também vale para a venda de imóveis. Se você vender um imóvel e obtiver lucro com ele, você pagará 15% de imposto de renda sobre o lucro obtido. Essas foram as 5 principais vantagens de investir em fundos imobiliários. Mas e quais são as desvantagens? Bom, na minha opinião, eu só vejo vantagem nesse tipo de investimento. Porém, tenho 2 observações a serem consideradas. A primeira delas é que não existe a segurança do FGC. O Fundo Garantidor de Crédito não garante o valor que você investir nos fundos imobiliários. O investimento fica por sua conta e risco. Assim como em todo fundo de investimento, a segurança está nos ativos. Por isso é tão importante conhecer bem o fundo que você está investindo e dar preferência sempre por aqueles fundos que têm uma boa diversificação dos ativos para que você possa evitar problemas futuros. E a segunda observação é que apesar dos fundos imobiliários serem negociados na Bolsa de Valores, eles não são ações. Porém, são consideradas de alto risco por serem investimentos de renda variável.
o que significa que o valor das cotas dos fundos variam diariamente, várias vezes por dia, conforme as negociações que acontecem na bolsa. Fora isso, só vejo vantagem nesse tipo de investimento. E para fechar, uma pergunta que é muito comum: investir em fundos imobiliários é mais rentável do que investir em um imóvel a longo prazo? Bom, essa pergunta é muito difícil de responder com precisão, porque existem muitas variáveis a serem consideradas. Mas na grande maioria das vezes, os fundos imobiliários são sim mais rentáveis que os imóveis, principalmente quando bem escolhidos, quando bem diversificados, porque assim eles diluem o risco da vacância e da inadimplência. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que você tenha entendido o conceito dos fundos de investimento imobiliários e que também tenha despertado o interesse para esse tipo de investimento. Me conta aqui embaixo no campo dos comentários o que você achou desse conteúdo, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma consideração a fazer. Se gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha com todos os seus amigos e se inscreva nesse canal, porque assim você estará contribuindo com o crescimento desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.